Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com 105 mil dólares em uma recuperação em V do movimento de baixa que tivemos ontem. Se você vendeu ontem no medo, meus parabéns, você caiu na armadilha de Trump e Elon Musk. Uma armadilha que pode se estender. Um movimento de baixa que pode ser mais agressivo? Será? Eu vou te mostrar nesse vídeo as bases e as resistências mais importantes para o Bitcoin, que é o farol do mercado. E vamos discutir sobre a altcoin season já ter acontecido. É exatamente isso. Está circulando no mercado que a altcoin season já aconteceu, acredite se quiser. Vamos discutir sobre isso. Por isso, eu peço a você, fique até o final, pois o conteúdo vai ser sim bacana. É claro que antes eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã faremos uma avaliação completa. Portanto, os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Altcoins que você quer que a gente analise amanhã. O que aconteceu ontem? É difícil até de descrever. Parece uma piada, parece uma sketch, parece um stand-up ou algo do gênero. O homem mais rico do mundo brigou com o homem mais poderoso do mundo na rede social para todo mundo ver. E eu não estou falando de algo que é fantasioso. Ainda é difícil de acreditar. Ainda é difícil até de explicar o que aconteceu. Você provavelmente viu o Elon Musk apontando o dedo para o Trump apontando o dedo para o Elon Musk. Esse movimento maluco acabou por impactar o mercado. O que não era para impactar, mas impactou o mercado. Por quê? Porque começaram rumores de impeachment de Trump e o mercado não gosta de incertezas. Principalmente quando a gente tem 7 semanas de alta no Bitcoin. Quando a gente tem recuperações nas altcoins. E sim, várias altcoins tiveram recuperações nessas últimas 9 semanas. Quando o mercado começa a acelerar e tem sim um ímpeto de mais altas e uma ganância extrema, é natural que a gente veja armadilhas. Armadilhas em forma de notícias que são utilizados pelo mercado para derrubar o mesmo e tirar aqueles que são os aventureiros, aqueles que costumam comprar topo e vender fundo. Essa é a grande realidade. Muita gente ficou extremamente eufórica de uma forma hiper absurda, abriu muitas operações alavancadas, e este movimento que você está vendo aqui no gráfico semanal, ele demonstra uma queda rápida e uma recuperação em V, como a gente pode ver aqui no gráfico de 4 horas. A gente teve uma queda agressiva que é abastecida por conta dos alavancados, que são liquidados, acabam sendo liquidados e geram liquidez para o mercado se recuperar de forma objetiva, de forma praticamente imediata. A recuperação em V ou o movimento em V é um movimento de baixa e de recuperação total. Ah, Luan, agora é alta, agora é lua. Não, calma, a gente vai discutir sobre isso. Mas é importante que você entenda como o dia pode fechar. Se ele fechar engolfando totalmente a queda de ontem, a gente já tem um ponto positivo. Se a semana, então, fechar desta forma, nós temos mais um ponto positivo. Na verdade, um ponto extremamente positivo. Mas o que nós vimos ontem foi justamente uma armadilha que usou um catalisador específico. Poderia ser qualquer catalisador, mas usou casos de família para derrubar o mercado. E muita gente acabou comprando este medo, este Armagedon, que na verdade era só uma briguinha
sim, entre os homens mais poderosos do mundo, mas ainda assim era uma lavação de roupa suja na internet. O que hoje o mercado começa a olhar e falar, pera, isso não faz o menor sentido. As bases seguem, então a gente vai voltar para o ponto zero. De forma bem geral e da forma mais simples possível, é isso que o mercado está entendendo. Agora, o que a gente tem que olhar com muita atenção? Primeiro, você não pode ser intuitivo. Você não pode ir com a manada. Eu venho repetindo este ponto. Toda vez que você comprar, quando está muito confortável, quando tudo está subindo, você provavelmente estará fazendo um péssimo negócio. E quando você resolve vender, quando todo mundo está vendendo, ou quando todo mundo está com medo, também você estará fazendo um péssimo negócio, porque o mercado ele é totalmente contraintuitivo. E bastou esse movimento de correção. Pera aí, Luan, correção? Do que você está falando? O mercado estava caindo, caramba, caiu ali. O Bitcoin foi para perto de 100 mil dólares. Oh meu Deus do céu, isso é o Armagedon. Pera, vamos voltar um pouco. A gente estava em abril em 74 mil dólares. A gente está em 104 mil dólares, ou a gente está em 100 mil dólares e é o Armagedon. Você entende como isso não faz tanto sentido? Mas a gente teve uma correção e essa correção foi o suficiente para levar o mercado para medo. Não faz sentido. Você pode até pensar. E realmente, não faz sentido se você olhar como um investidor. Mas se você está olhando como um trader, como alguém que está com 79 operações alavancadas ou comprou 100% dos ativos, 100% capital em SUI e SUI está corrigindo 40%, isso pode ser um Armagedon. Soma isso aos ursos que estão falando de divergência bearish aqui, de topo triplo acolá, você começa a compreender que tem gente sim que está com medo. E agradeça, porque o Bitcoin e o mercado como um todo atingiram medo com o Bitcoin a 100 mil dólares, acima de 100 mil dólares. Um ponto que é psicológico. Então a gente viu um movimento rápido, agressivo, que nos levou ao medo. Só que essa era uma correção que ninguém esperava. Sendo bem sincero, a gente vem falando há bastante tempo sobre estes cenários de correção. Que uma correção poderia acontecer. A gente tem uma visão bullish, macro e médio prazo, nem se fala. Não tem nenhum cenário de baixa. Micro, a gente seguia em tendência de alta, com uma visão sim de mais altas, mas com uma necessidade de corrigirmos. É ou não é verdade? A gente veio falando sobre isso, principalmente nessas últimas 5, 4 semanas. Olha, o mercado está esticando. Qualquer correção, ainda assim, é uma correção saudável. A gente falou muito e repetiu, sempre tendo uma visão ampla. O que é uma visão ampla? A gente está num cenário de alta, está acumulando numa faixa de alta, muito perto do topo histórico, o que é maravilhoso e pode sim levar a um cenário de alta, mas temos que ter planos para uma correção, caso ela venha a acontecer. Isso aconteceu. Ah, Luan, você vai falar agora que podia subir, podia cair, dessa forma você está sempre certo. Não existe certo ou errado. Existe quem lucra e quem não lucra. E quem lucra é quem age de forma analítica. E como é que eu consigo agir como um robô? Você pode se perguntar isso. Como eu, que sou um investidor, consigo agir como um robô quando está tudo desmoronando, entre aspas? O Trump está falando do Elon Musk, isso e aquilo, e aquele cara está falando que é topo triplo, isso e aquilo. Primeiro você tem que ter conhecimento, óbvio. Conhecimento, isso é base. Ah, é porque cansa, é porque eu não tenho tempo. Ah, vai chorar para sua mamãe. Para de dar desculpa para si mesmo, para se sentir bem. De nada adianta você
comprar um e-book ou um cursinho e você não investir de fato o seu tempo em um conhecimento. Não adianta você entrar no grupinho de sinais e achar que ele vai fazer a mágica no seu bolso. Se você não investir em conhecimento, você não vai fazer a menor ideia do que você deve fazer. E, se você não for analítico, você vai agir de forma emocional. Então, soma a falta de conhecimento com a emoção, maravilha, você vira liquidez como muitos devem ter virado ontem. Como então ser analítico? Cara, é conhecimento com planejamento, preparação, estruturação. Eu venho falando sobre isso e eu vou encher o saco sobre isso. Eu não aguento mais o Luan falando sobre isso. Tchau. Adiós. Bye bye. Vai lá pro Tigrinho, porque aqui é, sim, encheção de saco para que você tenha uma visão que te permita tomar decisões contraintuitivas. Não como a manada, mas sim como um robô. A gente fala sobre planos, estratégias, a gente traz o planejamento para antes, como deve ser feito, para que a gente possa agir de forma totalmente analítica. Eu vou te mostrar. Isto aqui que eu quero te mostrar é a minha análise atualizada do grupo Premium, que é um grupo fechado que a gente possui, em que eu apresento o quê? Eu vou resumir de forma totalmente objetiva. 100% do que eu faço. E com a demonstração de 100% que eu faço, com base, com estrutura, com plano, eu evito que você tome decisões emocionais. É isso. Qualquer decisão emocional que você toma vai ser errada. Então, se você quer organizar a sua vida, é no Premium que você tem que se incluir. Por quê? Porque a gente atualiza semanalmente os nossos planos. Planos macro, plano médio, plano micro. O macro e o médio mudam? Não mudam enquanto a gente está numa tendência macro de alta. Não mudam. O plano micro, a gente vai atualizando semanalmente. Então não importa o que aconteça, entenda, não foi Trump, não foi Elon Musk, poderia ser guerra aqui, movimento acolá, Powell bateu o dedão dele na mesa de canto e vai falar que não vai cortar os juros porque a unha dele está doendo. Não interessa, o gráfico mostra tudo aquilo que a gente precisa, porque ele traduz o sentimento de compradores e vendedores. E quando você entende isso e você estrutura o seu plano para a semana, cada uma das semanas, você fica pronto. A gente vem falando sobre conceitos básicos, só que sem organização e que ninguém faz, você toma decisões emocionais. Olha o que eu apresentei aqui, ó. Segunda-feira, 19h56. Isso aqui é um print de um vídeo que eu gravei para o grupo Premium e que foi entregue também para o grupo do desafio. A gente discute cenários. Tá aqui, ó, plano A, cenários, média, ponto de controle. A gente tem também a parte de Fibonacci atualizado. Tem, sim, as bases de preço semanais. Isso aqui tem embasamento em quê? Em uma aula de bases de preço. O que é essa base de preço? Tem uma aula. Então, é o conhecimento com o planejamento que te permite o quê? Ter uma preparação. Eu sei que se o mercado fizer um movimento XYZ, eu vou ter que agir de uma determinada forma. Se eu entendo que este pode ser o pior cenário, antes mesmo dele acontecer, eu já tenho que... Eu tenho caixa suficiente, eu tenho dinheiro suficiente para o caso deste cenário se confirmar. Se o mercado cair para cá, eu tenho grana para isso? Este é um cenário plausível? Vamos estudar. É isso que a gente faz. A gente te tira do limbo de ficar acreditando em borboletas e ao Disney comprando qualquer moeda. Ou tomando qualquer decisão com ultra alavancagem. Gente, caiam na real. Eu venho sendo duro aqui e muitas vezes dando aquele puxão na orelha, porque é algo que, embora seja cansativo para mim, é algo que se eu não fizer, primeiro não serei eu. E eu prefiro ser o chato e você cair na real e conseguir evoluir nesse mercado e ganhar dinheiro, do que você ficar acreditando na fantasia
de borboletas e o mercado te destruir. As pessoas não levam a sério, principalmente quem produz conteúdo. Pouquíssimos que produzem conteúdo levam a sério. E é por isso que eu encho o saco e faço tudo de uma forma bem diferente. Porque se eu não for fazer dessa forma, eu nem faço. E eu peço a você que, se você entende o que eu estou fazendo, deixa aquele like, porque isso é sim uma gasolina para o meu trabalho. Mas o que eu estou querendo te entregar aqui? Preparação. Não foi algo que não foi falado. E detalhe, que fim do mundo é esse que as pessoas estão vendo, estão vivendo em um mercado que teve uma correção de 10%. Ah, mas subiu aqui. Ah, Luan, mas você está falando do Bitcoin, subiu 50%, está corrigindo 10%, é mamãozinho com açúcar. É. E as altcoins? A gente falou das altcoins, gente. A gente falou das altcoins. O que a gente vem falando? Olha, aqui pode ser uma faixa de retração, isso aqui é importante, isso aqui você tem que ficar de olho, isso aqui é algo vital. Então, o ponto é, seja contraintuitivo. Quando todo mundo quer comprar, você vende. Ou pelo menos você avalia e se corrigir. E quando você está extremamente pessimista, será que não é o momento de comprar? Porque se 95% das pessoas perdem dinheiro nesse mercado, se você fizer exatamente o contrário do que elas fazem, talvez você ganhe dinheiro, não é verdade? Não é tão difícil assim. O ponto é, se o pessoal está com medo, será que não é um bom momento de compra? Se o pessoal está super, hiper, mega, vou comprar 10 Lamborghinis, será que não é o momento de pular fora? É a mesma máxima, é aquilo que eu repito de forma cansativa. E no final, eu espero que ajude bastante gente, ou pelo menos uma pessoa. Se ajudar uma pessoa, meu trabalho está bem feito. Por quê? Hoje, o que falam? Eu falei sobre isso no dia antes de ontem, na quarta-feira. Você não compra quando todo mundo quer comprar. As pessoas estão falando agora, meu Deus do céu, eu tenho vontade de desligar a internet, mas eu trabalho com o mercado, não posso. Que a alt-season já aconteceu. E sim, a gente já vai voltar para o Bitcoin, eu vou mostrar as faixas de suporte, as faixas de resistência. Mas, porque a alt-season aconteceu em dezembro. A alt-season não aconteceu em dezembro. O que nós vimos em dezembro foi um movimento de baixa pontual. Ponto. Acabou. Essa narrativa de institucional, porque agora tem o ETF. Eu já expliquei o que é o ETF. O que é composto o ETF. Da onde vem o dinheiro? Se eu não me engano, eu usei o exemplo do tio Otávio. Foi exatamente isso. Confere, dá uma olhada aí nos vídeos que a gente trouxe, que a gente apresentou. O que o tio Otávio está representando? Será que é dinheiro institucional realmente? Porque existe a narrativa de que o dinheiro institucional não vai para as altcoins. A gente mostra justamente isso nesses vídeos. A gente escuta falar de a alt-season não vai acontecer porque tem muitas altcoins e não existe dinheiro suficiente. 99% das altcoins que hoje estão nesse mercado são pump e dump. Aquelas meme coins lixo da rede Solana que apareceram aos montes e sim, colocaram muita gente em prejuízo. Muita gente que comprou aquelas narrativas sem sentido. Ou comprou até a meme coin euforia que a gente teve nesses últimos meses, com aqueles projetinhos pequenos. 99% das altcoins é de lixo. O 1% é que acaba acumulando, retendo o capital real. Se você olhar os top 20, top 30, são eles que sobem primeiro. E aí os bons projetos posteriormente vão acabar subindo depois. Então a gente já cai por terra também sobre isso. E eu poderia ficar aqui falando com você, te explicando exatamente tudo, mas a gente ficaria 50 minutos. Não existe uma necessidade da gente ficar 50 minutos, se existe já aqui embaixo. Eu convido você a assistir. Não precisa me dar a razão. Obviamente eu não sou unânime e eu não, sinceramente, eu não quero nem ter razão, mas eu quero que você tome uma decisão com base.
E se você quiser realmente entender como que funciona uma out-season, o que é gatilho, será que o dinheiro realmente gira, como que ele gira, por que ele gira, será que isso acontece no mercado tradicional há quase 100 anos? Se você quiser entender exatamente como funciona a questão psicológica de mercado e giro de capital, que invariavelmente leva a out-season, confere os 3 vídeos que estão aqui na descrição. É out-season 0, out-season 1 e out-season 2. Isso pode, talvez, abrir a sua mente em relação a isso. Mas, dezembro não foi out-season. Abril, maio não foi out-season. E a gente ainda não teve out-season explosiva. O que a gente teve ao longo desse caminho foram movimentações de baixa da dominância locais, para a gente formar um fundo ascendente justamente na dominância. Vamos lá, BTC.D. BTC.D, tá aqui. A gente teve estas movimentações para formar fundos ascendentes. Isto aqui é uma out-season. Isto aqui é uma out-season. Ponto. E aí eu volto para aquele argumento contra-intuitivo. Assiste o vídeo que eu gravei na quarta-feira e lembra o que eu falei na quarta-feira e escuta o que eu vou falar também agora. Ser contra-intuitivo não é fácil, por isso que pouquíssimas pessoas ganham dinheiro nesse mercado. Porque se você for contra-intuitivo, você estará indo contra a opinião da maioria das pessoas. O que, de fato, é muito difícil. É falar que aquele caminho vai funcionar porque aquele caminho que a maioria das pessoas está indo, está errado. Mas o ser contra-intuitivo é o que permite que você lucre nesse mercado. Quando que você compra algo? Não quando todo mundo quer, mas quando ninguém quer. Entenda isso, mas obviamente entenda isso com os fundamentos. É por isso que eu sigo com a minha visão bullish para o Bitcoin, obviamente, e para as altcoins. E é por isso que dentro dos planos de ação existiam compras de altcoins. Eu me expus. Eu deixo de ter Bitcoin por isso? Não. Eu tenho Bitcoin e eu tenho altcoins. Equilíbrio. Caixa, isso é vital. Eu não quero ficar aqui falando as mesmas coisas para você que já me acompanha, mas eventualmente, eu peço desculpas a você por isso, mas eventualmente eu vou ter que trazer esse tipo de vídeo, porque é um vídeo muito mais para te trazer para a realidade, te conscientizar, e se eu conseguir, pelo menos, que você pense, não precisa concordar comigo, eu respeito uma visão totalmente contrária, mas tenha uma base, busque investir nesse conhecimento para que você tenha base. Porque se você não tiver a base, qualquer pessoa que falar algo será aquilo que virará a sua verdade. Se você não tem o conhecimento, o devido conhecimento, essa vai se tornar a sua verdade absoluta. Mas no final, a responsabilidade pelos seus investimentos ainda será a sua. Então, ir na onda de outra pessoa sem o conhecimento, comprando qualquer narrativa de forma cega, não vai te levar ao lucro, não vai te levar a mudar a sua vida, que eu sei que é o objetivo de todo mundo. Então, invista no seu conhecimento. E, por fim, para que a gente não se estenda absurdamente nesta sexta-feira maravilhosa, a gente tem que sim fechar de uma forma bullish, seria extremamente importante. Vamos ver se não vai ter nenhuma narrativa maluca ou alguma notícia no final do dia, mas fechando o dia com o engolfo, a gente tem sim um ótimo sinal. O que a gente tem que ficar de olho? A gente tem que ficar de olho para o fundo formado, 100 mil dólares. A gente tem que ficar de olho nos 100 mil dólares, tá? Se a gente perder os 100 mil dólares, a gente tem espaço sim para busca de uma faixa inferior e a primeira faixa de suporte estará lá em 97.500. Tá? Então 97.500 é uma faixa de suporte que faz sentido. Além da gente ter o ponto de controle desde a última alta até o ponto atual,
levemente abaixo. Então a gente está ali em 96 mil dólares. Esses seriam os pontos plausíveis para o Bitcoin, lembrando que as altcoins vão acompanhar o chefão, o farol. Luan, o que invalidará totalmente este movimento de correção? A gente teve a correção, formou a base de preço, encerrou a correção, agora é alta. A gente tem este topo descendente aqui como uma área a ser vencida. Por quê? Porque isso aqui quebra totalmente a nossa tendência de baixa no gráfico diário. Podemos considerar o gráfico diário ainda em uma tendência de baixa. Iniciou uma tendência de baixa para que a gente tenha o rompimento desta tendência e inicie uma tendência de alta. A gente tem que vencer esta faixa aqui, 107 mil dólares, para ser muito mais exato. Venceu 107 mil dólares, a gente tem potencialmente um cenário para renovar máximas. Lembrando sempre, as altcoins vão seguir o caminho do Bitcoin. E a gente vai seguir acompanhando também a dominância, além de acompanhar este cara aqui, o Bitcoin, na verdade não é o Bitcoin, o Ethereum, em sua resistência de 2.800 dólares. A gente falou sobre isso ontem e a gente segue atento a esse cenário. Fica de olho e participa do nosso grupo geral, porque lá eu passo muitas informações que você sempre esteja antenado. Se você quiser participar, segundo o link da descrição, ele é totalmente gratuito. Agora você quer ter acesso a um grupo que vai te tirar da torcida e vai permitir que você tome decisões com base, além de você ter acesso a tudo que eu faço, Grupo Prêmio e Grupo do Desafio são para você. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. Tem suporte 1-1 diretamente comigo e muito mais. Se você quiser mais informações, clica no primeiro link da descrição, vai abrir um chat no Telegram. Basta você enviar um oi nesse chat e o nosso time te enviará todas as informações para você conhecer o que a gente entrega e até para você participar. E um detalhe, já se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Eu estou aqui todos os dias trazendo o melhor do que a gente pode apresentar. Conteúdo de qualidade sem vender borboletas ou sonhos imaginários. Fica alerta e fica atento, porque esse mercado precisa da sua atenção, mas muito antes precisa do seu preparo, planejamento. Eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.